Hoje nós vamos meditar Lucas capítulo 2, versículo de 22 a 32. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas e 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo, Israel. Palavra da salvação. Veja, a palavra de Deus diz assim: Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Simeão está falando de morte. Agora eu posso morrer em paz. Ah, meu irmão e minha irmã, esse deve ser um desejo da nossa alma. Não adianta viver em paz, é preciso também morrer em paz. Não é preciso a gente ter que entender que também a nossa morte precisa ser uma boa morte. E claro, só vai ter uma boa morte quem souber viver esta vida do jeito que Deus nos pede. Simeão está se preparando para morrer. A verdade é que a morte nos causa medo, né? A maioria das pessoas tem medo da morte. Mas há uma verdade também, que ninguém pode escapar da morte. Ninguém pode escapar da morte. Cada um de nós tem o seu momento, cada um de nós tem a hora da morte. E detalhe, a gente não sabe quando é. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora. E uma coisa certa, a morte vai cravar as nossas escolhas durante a vida. O dia que você morrer, aquela morte vai cravar o que você escolheu na sua vida. Se você escolheu a Deus ou se você escolheu o mundo. A morte vai nos colocar, minha gente, preste atenção nisso, a morte vai nos colocar diante do julgamento de Deus. Sim, porque a Bíblia ensina que o homem morre uma só vez e logo após já vem um julgamento. A morte nos coloca diante do julgamento. A morte nos coloca diante de destinos eternos. Sim, destinos eternos, porque depois da morte, ou você vai passar a eternidade no céu, ou você vai passar a eternidade no inferno. Só existem essas duas opções. É um destino eterno. Simeão está com um menino nos braços. Um homem justo, um homem piedoso. Um homem que estava próximo de Deus. Isso significa um homem justo, um homem piedoso. Portanto, se nós queremos ter uma boa morte, nós precisamos ser justos. Nós precisamos ser piedosos. Não adianta levar na terra uma vida longe de Deus e depois da morte querer estar nos braços de Deus. Não adianta. É preciso tomar Jesus nos braços. Veja, Simeão tomou aquele menino nos braços. É preciso tomar Jesus nos braços em vida para podê-lo ter ele nos braços na vida eterna. Porque meus olhos viram a tua salvação. Veja, em vida ele falou isso.
em vida para eu ter uma boa morte, para eu ter uma morte em paz. Aqui está o segredo. Em vida, eu preciso dizer: os meus olhos viram a salvação. Ah, irmão, irmã, quantas pessoas estão rejeitando a salvação? Então, para eu ter uma morte em paz, para ter uma morte feliz, eu tenho que entender isso. A morte vai colocar diante do meu destino, diante de um destino eterno, e eu quero ir para o paraíso, mas para ir para o paraíso, para ter uma morte em paz, eu preciso aceitar Jesus em vida, eu preciso aceitar a salvação em vida. Os meus olhos viram a tua salvação. Não deixe essa vida passar sem aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.